O mundo pode fazer tudo por você, exceto a sua parte. Afinal de contas, como se preparar para uma partida de tênis? Está no ar o podcast O Jogo Interior, o podcast que fala sobre como vencer o jogo mais importante de todos, tanto dentro quanto fora de quadra. Eu sou Daniel Moraes. Eu sou Bruno Fernandes. E hoje o episódio vai ser daqueles top, hein, Bruno? Vai. Hoje nós vamos falar sobre como se preparar para o jogo. E nós vamos fazer isso na prática. Nós vamos mostrar exatamente como se preparar para um jogo. O Bruno vai jogar daqui a pouco e nós vamos fazer toda uma preparação com ele para ele jogar. Depois eu vou acompanhar o jogo. Nós vamos entender o que fazer antes, durante e vamos depois fazer uma análise desse jogo de como isso funciona. Então fique ligado que hoje o episódio ele tá incrível. E aí, Brunão, como é que tá pro jogo? Deixa eu só entender como é que você tá aí primeiro. Você quer entender como eu tô agora? Agora, como é que tá? Como é que tá a ansiedade? Como é que tá o nível de expectativa? Acho que pelo fato da gente estar se propondo a fazer esse teste, né? Porque, só para contextualizar todo mundo, a gente está para gravar um episódio novo faz um tempo, e aí a gente ia gravar ontem, não deu certo, e aí eu dei essa ideia para o Dani, eu falei assim, amanhã eu vou jogar, cara, por que a gente não faz um de preparação? Eu sinto falta disso, eu já procurei bastante na internet e nunca achei nada, você acaba escutando um áudio de, às vezes, estratégia e tal, mas sempre é uma coisa que não te prepara muito ou mais te atrapalha do que te ajuda, porque acaba vindo uma informação muito nova que você não tá habilitado para ela, e aí às vezes aquela informação fica mais te tirando do jogo do que te coloca no jogo. E aí o Dani achou animal, né? Mas falando basicamente assim de como foi, eu acho que eu dormi cedo, dormi bem, acordei, a gente tá gravando esse podcast cedo, 6 horas da manhã, vamos jogar às 8. Vou jogar às 8. Mas acho que estou tranquilo, estou bem. Acho que já passei um pouco da fase. Eu acho que o ranking, eu não sei se todo mundo que escuta está familiarizado, joga, mas o ranking ele vem colocando com certeza meu tênis num outro nível, né? Porque como você joga com muita gente de níveis diferentes, você vai ganhando mais jogo, vai ganhando mais quadra, né? Sinto isso, por exemplo, na semana passada, eu acabei participando de um campeonato também. Você sente isso quando você joga com gente que joga menos, né? O cara consegue se acostumar e se adaptar a menos quantidade de jogos do que eu já estou conseguindo. O que é bom por um lado, mas às vezes também te coloca numa condição confortável, e essa condição confortável te tira de jogar todo o seu potencial, sabe, Dani? Aí você acaba controlando mais o jogo ao invés de jogar o jogo que você tem que jogar. Então assim, mas respondendo a pergunta, o fato de eu estar jogando já há um bom tempo com esses diferentes níveis de pessoas e jogando bastante, assim, a gente joga, esse ranking tem 4 jogos no mês, a gente joga pelo menos uma vez por semana, uma condição mais confortável, assim, para jogar, assim, confortável que eu digo, assim, de tranquilidade, não tem ansiedade, não tem nada, mas sempre aparece, por exemplo, esse é um jogo novo do ranking, né? O outro jogador é um jogador novo no ranking, não tem nem muito histórico, então você não dá para saber nem o que vai ser o jogo. Boa, então vai ser melhor ainda. Então, o que é a ideia? A ideia vai ser a gente fazer uma preparação geral. E acho que assim, aí é bom entender, acho que quem está ouvindo ter essa sensibilidade de entender que o Bruno já é um cara que já está nessa trajetória já tem um tempo. Então, tudo que vai ser dito aqui, falado aqui, muito das coisas, ele vai ter mais acesso e mais facilidade, porque ele já escuta isso há mais tempo, para ele é muito mais fácil. Não quer dizer que isso não funcione para você, não quer dizer que cada um vai ter a sua maneira de agir. O que é importante também? Eu vou trabalhar com o Bruno dentro de como o Bruno funciona. E existe essa questão da individualidade. Cara, como é que eu aperto? Assim, eu tenho mais facilidade com o Bruno, porque eu já conheço ele há muito tempo, eu já sei como ele funciona, eu já sei aonde apertar mais para ele, eu sei o que eu posso apertar e o que eu não posso, porque isso
esse acesso ele é mais facilitado, certo? Então você vai ouvir, vai poder, obviamente, aplicar no seu jogo, mas entenda que existe essa questão da individualidade. E nós vamos tratar, como ele é um adversário que ele não conhece, então vai ser bom que nós vamos tratar as duas esferas, a estratégica e a mental. Entendendo que a parte técnica, nesse momento, não tem mais o que fazer. Certo? Então, é a mesma coisa que estudar para o vestibular na noite anterior, não adianta mais. Então, a parte técnica agora, tudo que ele já sabe tecnicamente, não adianta ele ficar pensando sobre isso mais. E qual vai ser? Qual que é a linha de raciocínio? Eu vou falar sobre a parte estratégica, nós vamos montar a estratégia, tudo que a gente já vem trabalhando, para como é que funciona a parte estratégica do jogo. Aí nós vamos parar de falar de estratégia e não se fala mais sobre isso. Aí nós vamos entrar na preparação mental do jogo, que é a preparação de aquecimento mesmo para entrar pilhado no jogo, entrar no nível ideal de jogo. Daniel, por que isso? Porque na hora que a gente dá a informação para a mente, vamos lá, como é que funciona, né? Tem a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente manda, o inconsciente executa. A parte técnica já está lá no seu inconsciente, ela já sabe executar. Não precisa mais dar essa informação para ela. Daniel, mas ainda meu backhand é ruim. Cara, ele não vai melhorar em 2 horas do jogo. Então não adianta mais pensar sobre ele. Você vai com o que tem. É a arma que você tem. Vamos falar de estratégia. Definiu a parte estratégica, definiu como jogar, isso vai ser bom, porque acalma a sua mente inconsciente e ela já sabe o que tem que ser feito. A partir desse momento, também não se pensa mais sobre isso. Porque agora eu já sei, tecnicamente, eu já sei o que é para fazer. E agora nós vamos para a parte mental, que é agora a parte mais importante, que é só agora a parte de execução. Beleza? Beleza. Muito bom. Então, vamos falar de estratégia rápido, e é a parte um pouco mais rápida, porque a gente já está familiarizado com isso. A gente não conhece o adversário, certo? Não. Então, o que é importante? Nós vamos ter aí de 2 a 3 games, para montar o que esse cara faz bem, o que esse cara faz mal e qual é o estilo de jogo dele. Os 2 a 3 games incluem o aquecimento. Ok. Tá? O aquecimento inclui, cara, eu vou entender o que esse cara faz bem. Qual que é o balãozinho dele de coisas que ele faz bem? Quais são as armas que ele possui? Quais são as fraquezas que esse cara possui? Certo? E qual estilo? Ele joga mais no fundo? Ele joga mais agressivo? Ele defende mais? Ele joga mais no fundo? Ou ele é um cara também que não tem muito padrão? Ele é bagunçado, que é uma coisa natural no meio do tênis amador, né? Tipo, o cara não ter isso muito claro, ele ficar tentando várias coisas ao longo do jogo. Isso é uma informação importante também, porque é uma fraqueza. A fraqueza do cara é ele não tem muita clareza de como ele funciona. Certo. Certo? E nós precisamos entender como o Bruno funciona, a gente já sabe. Então, o Bruno é um cara que gosta de jogar mais em cima da linha, que gosta de jogar atacando, que tem um bom saque, que tem muita intensidade de jogo, que tem muita capacidade de fazer o saque de primeira bola. Então, nós vamos trabalhar estrategicamente com esse desafio de ganhar 60%, 70% dos pontos de 0 a 4 bolas. Certo? A gente entra nesse desafio. Cara. Se eu ganhar 60% dos pontos entre 0 e 4 bolas, estamos muito próximos de ganhar um ponto. Então, o que é importante? O seu saque ele tem que fazer o estrago que faz normalmente e essa primeira bola ela não pode flutuar. Ela tem que ser uma bola que te mantenha no domínio do ponto. Ela não pode flutuar. Daniel, ela não vai poder flutuar em nenhum momento? Não, cara. A gente sabe que o jogo você não vai ver um robô. Nós precisamos ganhar 60% do ponto. Não deu certo na primeira, cara. Não adianta entrar num looping de cara não dá certo e não funciona. É só fazer de novo. É só continuar fazendo. Certo? E o segundo desafio, nós vamos ter 2 desafios no jogo, que é as 4 primeiras bolas. E 70% do tempo, quando você entendeu o que o cara faz mal, é explorar o que o cara faz mal. Você tem que fazer isso no jogo. Qualquer coisa fora disso, a gente
começar a caçar desculpa para depois do jogo. Ok. Só tem que fazer isso. Então, você vai entender como ele funciona e vai explorar 70% do tempo dele nisso. Daniel, e aí? E na devolução? Na devolução nós temos um desafio. Que é também, nós precisamos ganhar as primeiras bolas. E aí nós vamos usar os 5 itens estratégicos para você entender o que mais causa confusão nesse seu adversário. Certo? Quais são os 5 itens? Velocidade de bola, altura da bola, o efeito da bola, profundidade e direção. Nós vamos mexer nesses 5, assim, o que nós vamos apertando? Esses 5 fatores na devolução. Então você vai buscar. E isso vai funcionar também para bola em jogo, né? Então nós estamos focados nas 4 primeiras bolas, mas tem pontos que vão passar disso. Quando o ponto passar disso, nós vamos focar nesses 5 itens. Cara, o que eu preciso ajustar aqui desses 5 itens? Qual a combinação desses 5 itens vai fazer com que eu vença esse jogo? Certo? Então é um cara que tem dificuldade mais com slice, é um cara que tem dificuldade mais com bola profunda, com bola alta, com bola curta. Enfim, eu vou mexer nesse. Esses são os botões que eu vou ficar apertando durante o jogo para entender o que funciona mais. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não uma dúvida, uma pergunta. É possível já testar esses elementos durante o aquecimento também? Sim. Você começa Você testando com aquecimento. Você traz um pouquinho o cara para a rede, pode cortar uma bola no aquecimento em vez de bater uma bola profunda, só para ver como ele se movimenta, é isso? Sim, você já começa a fazer todos os testes no aquecimento, só que você vai validar no jogo, porque no aquecimento tem muita gente que está no treino ainda, né? Uhum. E aí no treino o cara faz uma coisa, no aquecimento ele faz uma coisa, no jogo ele... No aquecimento, assim, em geral no aquecimento, os caras batem todos os backhands. Chega na hora do jogo, corta todos. Essa é uma informação valiosa. E aí você vai usar isso. Essa eu não vou nem falar nada. Então. Fica a dica aí, entre linhas aqui, fica a dica, tá? Então, taticamente, nós temos esse desafio. Então, você já sabe como o seu saque funciona e como a sua primeira bola funciona. E nós precisamos focar muito nela, porque é o seu principal fator. Tá? Como é que eu sei da intensidade do Bruno? Aí a gente vai... Aí cabe até um outro podcast um dia, né? A gente fazer sobre qual é o funcionamento, o formato do corpo e o funcionamento da mente. Então, eu sei que o Bruno tem um formato de mente que ele precisa... Ele é um cara que é competitivo, que é intenso, que tem muito sentimento e que é muito forte, muito resistente. Então, eu tenho que usar essa combinação. A combinação dele vai ser atacar o tempo todo, com muita entrega e muita intensidade. Só que o Bruno, ele é um... aí já está entrando na parte mental, né? Ele é um... como é que eu posso dizer? Tem muita energia interna. Muita energia. E vira uma panela de pressão. Que explode muito, porque ele tem essa questão da resistência. Ele resiste, e na hora que explode, ele explode muito. Então, entrando agora nesse funcionamento dele, ele funciona dessa forma. Não tem certo, não tem errado. Ele funciona desse jeito. Então, eu preciso explorar a competitividade dele com a intensidade dele. A resistência dele poderia até me colocar ele numa situação de defesa, de ser um cara mais defensivo, porque ele resiste, ele é forte. Só que como a questão da competitividade e da intensidade é maior, eu prefiro usar isso e usar a resistência dele para, cara, vai lá e faz. Se você precisar, você é forte. Se precisar, você continua. Você não vai desistir por conta disso. Então, eu vou usar a resistência dele com outro viés. Um viés de força, se necessário. Faz sentido para você, né, Bruno? Faz. Então, eu vou usar essa capacidade que ele tem. Desses 3 itens. Aí, cada um agora vai funcionar de um jeito. Não adianta você olhar e querer ser assim também. Porque agora vai depender de como você funciona, tá? Mas essa é a característica que nós vamos explorar hoje do Bruno. De entrega, de intensidade e de força. Então, na hora que você for explodir, exploda. De 2 a 3 vezes no jogo. Muito mais que isso pode te tirar do jogo. Ok. Tá? Então, você vai entregar muito quando vencer pontos bons
E quando você sentir essa raiva, cara, tira de você e deixa ela embora rápido. Não fica remoendo ela, não fica, guarda ela, pode tirar. Ok. Mas entenda, cara, aconteceu, eu logo em seguida, eu entendo que isso acontece, que eu sou assim, e logo em seguida eu saio. Deixo embora. Mas é importante sair. Tá? Não segura, mas também que não saia vários pontos. Que o Bruno não apareça, e para quem não viu o episódio dele lá, né, de quando ele se tornou o número 1 do ranking, que o Bruno apareça, que ele apareça rápido e vai embora rápido. Não que ele não apareça. Aí é um cuidado que não adianta a gente querer reprimir e excluir as emoções. Não, elas existem. A gente entende que elas existem e a gente deixa elas embora. A gente não briga contra isso mais. Deixa eu vir, cara. É importante. Quando vier medo, quando vier raiva, quando vier ansiedade, deixa eu vir. É natural. Deixa vir e a gente vai trabalhar exatamente com isso. Alguma dúvida até aqui, Bruno? Como é que tá as coisas aí? Não, tudo certo. Maravilha. Então, a parte estratégica e a parte de como o Bruno funciona já está claro. Então, nós precisamos montar como ele funciona, como o meu adversário funciona, e já tem uma estratégia clara. Isso é importante agora para a parte mental. Porque se eu já tenho claro do que é para ser feito, o plano de jogo já está claro, agora a minha mente ela tende a ficar mais calma, porque já é o que eu sei que vai acontecer. Não é algo novo. Então, a mente agora tende a acalmar. Entrando na parte mental agora, que é a preparação mental, nós temos, claro, já que é para fazer. A partir desse momento, então, Brunão, a parte estratégica já está clara, a gente não entra mais nisso. Agora a gente vai entrar nesse flow. No flow de, cara, só deixa isso acontecer. Não é mais a sua tarefa ficar mandando o seu inconsciente fazer. Deixa ele executar agora. Não entra mais nessa neura. Não tem que ficar mais pensando sobre isso. Tá? Durante o jogo, o que você vai fazer para que isso volte rápido? Para que você não tenha que ficar brigando com isso, é o seu ritual pré-saque e o seu ritual pré-devolução. Faça sempre as mesmas coisas para que isso venha rápido para você. Para que você não fique brigando com isso. Ok. Certo? Então, o ritual do saque ele vai te lembrar exatamente do que você tem que fazer. E vai te lembrar de uma coisa que é extremamente importante, que é o que é importante jogar cada ponto. Ok. Cada ponto. Não é assim. O bom e velho, a gente não tem controle nenhum do que já aconteceu e nenhum controle do que vai acontecer. Nosso único controle é do que eu tenho que fazer. É cada ponto. É nesse ponto. Ok. No filme Borg versus McEnroe fica muito claro isso. Uma das coisas que o técnico do Borg fala o tempo todo para ele é esse ponto. É essa bola. Ok. Beleza? Beleza. Boa. Na parte mental, o que a gente tem que entender aí rapidinho, só para quem está ouvindo entender como isso se dá, né? A nossa mente ela vai tentar o tempo todo nos parar. Ela vai tentar o tempo todo desfocar. Ela vai tentar o tempo todo nos manter numa zona de conforto. A partir do momento que a gente entra no jogo, passa a ser tudo a questão da nossa interpretação, a maneira que a nossa mente vai lidar com as coisas. Então, se eu interpretar que o cara é melhor, se eu interpretar que hoje as coisas estão ruins, se eu interpretar que está difícil, a sua mente ela vai te levar para um lugar mais confortável. Certo? Então, tudo vai passar por, cara, o que eu tenho que fazer nesse momento? Nesse momento agora, a estratégia é essa, aí eu vou modular. Então, onde é que eu vou modular a estratégia? Nos 5 itens. É essa a informação que eu preciso passar para minha mente só. Eu vou modulando a minha estratégia em cima disso. Eu não vou fazer grandes mudanças. Eu vou modulando aqui. E aí é importante que a gente arrisca isso. E aí vai entrar a questão da resiliência de, cara, continua fazendo. Porque essa informação vai ser importante para a gente pós-jogo.
O quanto eu fiz muita coisa. Porque se você faz várias coisas, a informação no final ela fica vaga. Porque não dá para saber o que funcionou e o que não funcionou. Você fez várias coisas. Então, vamos fazer poucas coisas bem feitas. Certo? Porque a nossa mente ela vai tentar nos manter aqui. E agora, na preparação mental, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 2 exercícios, na verdade 3 exercícios, que eles vão começar a aquecer a mente para o que tá para vir. Certo? É natural, quando a gente pensa em algo futuro, vir uma ansiedade. E é natural vir um certo medo, um receio, porque não sei o que vai acontecer. Então, nós vamos colocar a nossa mente num processo de, cara, de vamos imaginar, mas vamos usar a imaginação ao nosso favor. Tá? Já que é para imaginar, vamos imaginar as coisas a nosso favor. Certo? Então, o que nós vamos buscar? Nós vamos fazer um trabalho é uma meditação guiada de 5 minutos, onde nesses 5 minutos nós vamos buscar exatamente elementos dentro do mundo do Bruno que traga ele para um estado ideal de performance. Tá? E esse estado ideal de performance, ele acontece quando a gente acessa no nosso inconsciente coisas que nós já vivemos, coisas que estão dentro da gente e que fazem sentido para a gente. E aqui é uma armadilha comum que muita gente cai, do pensamento positivo. É só pensar positivo que as coisas vão dar certo. Não funciona. Só o positivo pelo positivo não funciona. Ele tem que ter uma sensação. E tem que ter um porquê. Rapidinho, Bruno. Por que você quer ganhar esse jogo? Acho que tem um objetivo que eu estou me mantendo, né? Então, assim, eu atingi a posição número 1, eu quero continuar número 1, então eu preciso ganhar esse jogo. Acho que esse é o objetivo mais forte. E por que ser número 1 é importante para você? Na verdade, esse ano é importante para mim, porque é o desafio que eu me coloquei, e porque isso vai me levar para o próximo passo, que é jogar talvez outros torneios, colocar outros desafios. E por que vencer o desafio é importante? Cara, acho que eu já falei isso em alguns outros podcasts, mas o tênis, ele normalmente vem liderando alguns movimentos do resto da minha vida. E eu acho que eu sempre me desafiei, sempre coloquei objetivos e por muitas vezes eu larguei no meio do caminho ao invés de completar, sabe? Eu sou um cara que tenho muitos projetos, muitas ideias e normalmente eu acabo usando essas muitas ideias e muitos projetos para não falhar. E eu acho que o tênis está me levando pela primeira vez num lugar onde atingir os objetivos, aprender a atingir os objetivos com o tempo que for necessário. Né? São 5 anos aí, mínimo, que a gente está falando disso e treinando em alguns anos mais forte, alguns anos mais fracos, um ano de pandemia, né? Tudo isso. Então, assim, tem uma jornada e que está tudo bem, tem uma jornada que precisa ser cumprida, mas o desafio pode ser atingido. E, então, acho que tem esse ponto para mim que o tênis me mostra essa novidade de atingir objetivos. E atingir o objetivo para você é bom por quê? É aquilo que eu falei, é algo novo. Eu normalmente me proponho... alcançando o objetivo? Oi? Como é que você se sente alcançando o objetivo? É uma coisa nova, é uma satisfação nova. Assim, é muito louco isso. Eu tenho 38 anos, eu já atingi vários objetivos. Mas eu nunca reconheci muito isso, porque ao longo desses meus, vamos dizer, dessas minhas glórias, essas glórias foram conquistadas em momentos de, tipo, às vezes, de mudança de objetivo, não necessariamente porque eu atingi uma coisa boa, mas sabe quando não era o plano, mas foi uma outra coisa que surgiu e que deu resultado. Só que, normalmente, quando eu traço um objetivo, esse objetivo normalmente fica pelo caminho. Isso é uma coisa nova que tem no tênis.
Tá. Só um ajuste que é, quando a gente tem um objetivo, ele é importante que ele seja, quando a gente vê o porquê, e esse foi o exercício, né, fazer vários porquês para entender como que a mente está encarando isso e qual que é a fome que isso me dá. Ok. Porque quando eu olho para o meu objetivo e esse objetivo ele está falando assim, porque eu não quero mais algo, isso tende a me levar para algo ruim, que é a armadilha do positivo. Se o positivo é algo bom, mas o porquê é algo que te leva para o negativo, o foco está no negativo. Então, Mas com certeza está ligado ao positivo, não. tá ligado à perseverança e acreditar mais, sabe? O que acontece muitas vezes é que, até aqui, né? Pelo que eu consigo reconhecer também, minha análise sobre tudo isso, sempre foi muito mais forte o medo de falhar do que a vontade de atingir o objetivo. E eu acho que o tênis está me levando nesse novo caminho que é assim, cara, tá tudo bem, pode falhar, pode não dar certo, mas agora. Mas o objetivo está ali e ele pode ser alcançado a qualquer momento. Boa. Então, quando você fala de satisfação, de acreditar, de conquista, nós estamos olhando para algo, cara, que dá vontade. Sim. Não dá vontade. Então, quando eu estiver no meio do jogo e qualquer coisa que me acometa de medo, de insegurança, de não sei o que, a gente tem que entender o quanto vale a pena. O quanto é fazer a conta do tipo, cara, o quanto vale a pena acreditar? O quanto vale a pena ter a coragem? Porque se tudo der errado, você perdeu um jogo. E se tudo dá certo, é uma conquista, é uma superação, é uma satisfação, é uma realização. A conta ela é muito mais positiva com o acreditar. Então, o acreditar agora, o jogar com isso, com essa entrega de satisfação, com esse porquê, faz com que você olhe para essa conta, cara, e fale assim, cara, não tem nem porquê eu ter medo. Não faz nem sentido. Porque se eu der tudo errado, se o medo real, esse medo que você tem, às vezes, de errar e da bola do braço encurtar, ele acontecer de fato, na maioria das vezes não acontece. Mas se ele acontecer e der tudo errado, você perdeu o jogo. Na pior das hipóteses, aprendeu com ele. Só que se der certo, o ganho é muito grande. Então sempre vai valer a pena a experiência, o viver, o buscar, o acreditar. Porque a experiência vai ser. A tendência é que o ganho ele é exponencial. O ganho é muito grande. Então, nós vamos entrar no jogo com esse porquê muito forte. Cara, não tem porquê eu não fazer o que tem que ser feito. Não tem mais razão. Beleza? E o que a gente vai fazer agora é buscar dentro, assim, da sua trajetória. Você vai agora. O que a gente precisa fazer? A nossa mente, ela busca muita interferência, né? O tempo todo. Então, eu vou sacar para o jogo. Cara, mas e se eu errar? Puta, e 0,40 e, cara, eu não posso fazer dupla falta. Vem pensamentos que são interferências. Pensamentos que não tem que estar ali naquele momento. Ou pensamentos na vida, ou pensamentos fora da quadra, ou um pensamento ridículo do tipo, cara, eu não sirvo para isso. São interferências. Para a mente executora poder fazer, para executar a tarefa que tem que ser feita, ela precisa tirar esse lixo emocional da frente. Então, o que é importante? Eu ter energia para tirar o lixo e ter menos lixo, ter menos interferência. Então, o trabalho é diminuir a interferência e aumentar a energia. Se eu aumento a minha energia e diminuo a interferência, a tendência é que eu tenha mais clareza para executar as coisas. Então, o nosso trabalho agora vai ser, cara, diminui a interferência, diminui o barulho e aumenta a energia. Como é que faz isso? Nós temos fontes de energia natural na nossa mente. Então, nós vamos fazer agora essa meditação guiada, onde eu vou te guiar exatamente por esse padrão de diminuir as interferências e aumentar a sua energia. E nós vamos buscar na sua história momentos em que você teve muito claro isso. De acordo? Alguma dúvida? Não. Maravilha. Vamos lá, eu vou deixar uma música de fundo e a gente vai falando. O seu trabalho vai ser, pode ficar tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados, mas numa posição ereta, numa posição de guerra, vamos dizer assim. Beleza?
Então, Bruno, relaxa agora. E busca aí na sua história, na sua trajetória, o quanto você é grato a tudo isso. A jogar tênis, a sua vida, a tudo. Busca na sua trajetória momentos em que você olha e fala assim, cara, que coisa incrível que aconteceu. O quanto jogar tênis representa para você? Coisas que você já fez. Coisas incríveis que você já realizou. E quando a gente fala de gratidão, você pode olhar para a sua vida, para a sua família, seus filhos. E pode usar isso como exemplo. O que você faria por eles? Percebe que esse é o momento máximo de zero interferência. E máximo de energia. Porque eu faria tudo sem limite. E essa é a nossa busca. A gratidão, ela me coloca num lugar onde, cara, o meu nível de energia é incrível. E a interferência é quase zero. Não tem nada que eu não possa fazer. E quando você se coloca nesse lugar, você começa a usar os seus superpoderes. Você começa a usar o que o Bruno tem de melhor. Essa entrega, essa competitividade, essa intensidade. E isso tudo faz do Bruno ser o cara excepcional que ele é. E te enche de energia. Quando você pensa nisso, você sente a energia passar por todo o seu corpo. Respira fundo e sente a energia passando pelo seu corpo. É essa energia que faz com que você coloque em cada golpe, em cada bola, em cada ponto, esse é o nível de entrega. E você zere qualquer tipo de interferência que possa aparecer. Porque não tem nada que você não fizesse. Você não seja capaz de fazer. Com esse nível de entrega, não tem nada que você não consiga fazer. E toda vez que você faz isso, a sua mente ela assume um lugar onde ela é capaz de executar. Você só precisa deixar ela fazer. E por um momento agora, pegue todo esse nível de energia, esse nível de entrega e imagine o jogo acontecendo. Você está com a bola na mão e vai ser o seu primeiro saque. Pega todo esse nível de energia, essa entrega, zero interferência, a crença fortalecedora que você tem em você e coloca na bolinha. A primeira bola vindo e você fazendo o que tem que ser feito. Imagina a bola andando do jeito que você quer que ela ande. Respira fundo. Agora devolve o saque. Devolve o saque com maestria. Devolve o saque exatamente com aquilo que você gostaria que fosse. Deixando sua mente inconsciente agir. Não tem mais nada que te impeça agora. Sinta a energia e sinta a vibração agora. Sinta a vibração do seu corpo todo. O seu corpo treme, o seu corpo vibra de prazer, de satisfação, de controle. Você agora está no lugar que você gostaria de estar. Você está exatamente onde você deveria estar. Nem mais nem menos. Porque você merece estar ali. É aquilo que você desejou e é aquilo que você merece ter. O jogo flui, o jogo só acontece. O jogo acontece da forma que você mais deseja. E nada pode te impedir.
Deixa fluir o jogo. E sente, qual que é a sensação de estar jogando nesse nível? Qual a sensação de rebater bolas tão incríveis? E deixa o jogo fluir na sua mente. E por um momento, novamente, agora, olhe exatamente o resultado. A comemoração. A sensação da vitória. Como é ser vitorioso? Deixa isso mais claro, mais evidente, deixa isso mais vivo, aumenta as cores. O que você está falando para você mesmo? Yes, eu consegui, deu certo, valeu a pena. Eu sou incrível. E pense nas pessoas que você gostaria que tivesse ali, que você gostaria de estar junto. São as pessoas que você vai dividir a sua conquista. E você sabe o quanto isso é uma satisfação, uma realização. Esse é o seu porquê, esse é o seu desejo. É a vitória para te trazer satisfação. Para te fazer acreditar cada vez mais que está valendo a pena cada esforço que você faz. E só você sabe o que você passa. É só por você, para mais ninguém. Aumente a sensação da vitória. Aumente a sensação de ser incrível. Respira fundo. Na hora que já tiver com a sensação forte, pode abrir os olhos. Como está sentindo? Bem. Até tremendo, até se mexendo. Estou pronto para o jogo. Importante agora que, assim, antes do jogo, a gente vai fazer um trabalho lá também, que é de deixar o corpo agora num estado energético. Você vai fazer um exercício antes de sair de casa e ir lá na academia. Uhum. Não sei se o vestiário está aberto, mas é se olhar no espelho. Se olhar no espelho com essa entrega, com essa fisiologia. E falar, cara, você é incrível. Você tem que mostrar, o seu inconsciente tem que ter claro o que você quer, de como ele atue. E depois você esquece isso. Não tem uma lógica, não tem um porquê. Você não vai entender racionalmente isso. Você só vai pegar essa força que o seu inconsciente vai ler na frente do espelho. E vai com isso para a quadra. Antes do jogo, você vai fazer o exercício de tremer o corpo. Tá? Tremer o corpo, você já sabe como funciona, mas para explicar, né, para quem está ouvindo, o que é isso? O nosso corpo, toda vez que ele está em estado de excitação máxima, de busca máxima, ele treme, ele precisa dessa energia da tremedeira. Quando a gente está no orgasmo máximo, o corpo treme. Quando tem conquistas, o corpo ele treme, ele busca isso, essa vibração, esse movimento. E você vai entrar com esse nível dentro do jogo. Alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? Não. Como é que tá a sensação? Quero colocar tudo isso em prática logo. Então, bora pro jogo agora. Vamos lá? Vamos pro jogo então. Bom, a preparação foi feita, aguardando agora a hora do jogo, para ver o quanto nós vamos tirar de lição desse jogo, né? Então existe sempre vários resultados dentro de uma partida que a gente vai analisar. Depois com os números, eu vou fazer o scout do jogo, nós vamos analisar todos esses números para entender
onde a gente tem que apertar. E essa é a mágica do processo de preparo mental. Existe sempre algo que você precisa apertar aqui e apertar ali para entender qual o próximo passo, o que você precisa ajustar para chegar onde você deseja. Tá? Então entender qual o nível de intensidade. Então quando a gente fala de intensidade de entrega de jogo, às vezes a pessoa passa do limite, às vezes ela abaixa demais, então esquece o resultado, não liga pro resultado. Aí a pessoa abaixa demais. Não, aí pilha demais e a pessoa passa demais e joga sem inteligência. Então nós vamos ajustar hoje exatamente isso, entender como que a gente pode trazer o nível ideal de intensidade e inteligência de jogo, beleza? Já eu trago mais imagens. Pelo estilo do adversário, tanto o estilo corporal quanto o estilo de golpes. Se o Bruno fizer um jogo onde ele acelere bem o jogo e principalmente usando o ângulo, um jogo acelerado com ângulo, esse jogador vai ter dificuldade, porque ele vai atrasar e ele não é um cara que gosta de sofrer muito, não, ele não aguenta muita pressão. Ele tem um jeito mais que vai precisar manipular o jogo. O que é manipular o jogo? Ele vai dar um jeito com os golpes mais não tão técnicos, um jeito de tirar vantagem em cima disso, com bolas não tão regulares ao longo do jogo. Então, como é que se tira proveito desse tipo de jogador? Acelerando, porque ele vai tender a atrasar muito os golpes e ele não vai ter capacidade de luta, de ficar muito, de sofrer muito, entendeu? Vamos ver. Bruno tomando um sufoco aqui, perdendo 5-2. O jogo é exatamente aquilo que eu falei, tinha que pressionar muito com bolas profundas e velozes. Então trabalhar os dois pilares de velocidade e profundidade. E o Bruno usando muito slice. E aí o slice deixa o jogo mais lento, propício ao cara que tem uma empunhadura ruim para bola baixa e bola rápida. Com o slice fica tranquilo, então o Bruno tá sofrendo com isso. Mas jogando firme, jogando bem. Vamos lá. O Bruno perdeu o primeiro set aqui, 6-2. Inicia massacrando aqui 1-0, quebrando o saque do adversário, fazendo exatamente aquilo que eu falei, né? Pressiona. Porque o cara não vai aguentar. Então tem que pegar essa devolução de saque que o Bruno tá fazendo e pressionar o adversário. Fez isso e ganhou fácil o game aqui de início do segundo set. O Bruno fechou aqui 6-1 o segundo set. O vacila que vai ter que ir pra loteria do Super Tie Break agora. É se continuar pressionando a devolução e sacando do jeito que tá sacando, mais variado, pressionando, esse gol do adversário não tem erro. Olha lá, Brunão, segundo match point. Jogo encerrado aqui. Brunão venceu o Super Tie Break 10-5, pressionando de novo, jogando super bem. Já ele vem aqui pra gente fazer a resenha final desse jogo aqui. Algumas broncas, mas muita coisa positiva. Vambora. Opa, terminando aqui, fizemos a análise já dos números, conversamos, já tomou a bronca do primeiro set, entendeu o jogo no segundo set. Fala aí, Bruno, como é que foi? Cara, um jogo que já não estou mais tão acostumado a jogar, acho que um pouco disso também, um segundo saque muito leve, que no primeiro set eu não entendi muito o que fazer com ele, quando na verdade é só fazer, né, só atacar. E aí acho que no segundo set, acho que perder de 6-2 também mexe um pouco. Eu sabia que meu tênis estava maior melhor do que isso. E aí acho que quando tem a mudança de postura, acho que mudou completamente o jogo. Acho que essa foi a minha leitura de hoje. Boa. Conversamos aqui que a mudança de estratégia, que a mudança de atitude principalmente fez virar o jogo. Bom, Brunão, parabéns. Vamos lá. Vou fazer o fechamento agora. Opa, então vocês puderam ver aí, então, um pouco do que foi o jogo do Bruno. E aí tem alguns números que são bem interessantes. Antes de eu trazer ele de volta, eu queria só reforçar a importância disso, do quanto o durante o jogo e esse pós-jogo, essa pós-análise, para entender a importância disso. E aí aconteceu um negócio muito legal, que o que vocês viram aí foi um jogo, só que teve um jogo num dia anterior. E esse jogo no dia anterior trouxe um contraponto bem interessante, para a gente discutir e entender a importância de você fazer um pré-jogo, entender o que você quer nesse jogo, entender o que você tem que fazer antes do jogo, o que você tem que fazer durante o jogo, como é que você analisa esse jogo depois disso.
a gente tinha combinado, eu tinha combinado algumas coisas com o Bruno, e aí no primeiro jogo, ele traz um nervosismo extra, porque eu estava assistindo o jogo, vocês já vão ouvir ele falar disso, porque eu estava assistindo o jogo, porque estava tendo o scout. E aí os números são bem interessantes, porque ele perde esse jogo, e aí eu começo a avaliar o jogo, fui olhar os números, né? E aí a gente tinha combinado uma coisa, e os números foram muito claros. Quando ele não consegue perceber o número de duplas faltas que ele fez a mais com o adversário dele, como é que o adversário dele deveria jogar. E aí nós fazemos um contraponto, que é, entendemos o que aconteceu, fazemos os ajustes e aí vamos para o próximo jogo. No próximo jogo a gente tem um número muito diferente, e aí essa é a mágica do negócio, você vê a mágica acontecer. A mágica é, nós tivemos, por exemplo, o número de duplas faltas dele diminuiu de 10 para 6, o que é um número muito bom. O número de winners foi de 9 para 21 de um jogo para o outro. O número de erros não forçados foi de 35 do primeiro jogo para 14 no segundo. Mas aí tem esses números, obviamente, o número de winners e de erros não forçados vai estar muito atrelado ao adversário. Apesar de que os dois tinham níveis muito parecidos, porque são das mesmas categorias. Os três são na mesma categoria. Então, a gente vai acreditar que as coisas vão tender a ser parecidas, obviamente, tomando cuidado de um dia para o outro, de um dia você está melhor, de um dia está pior, o adversário tem uma bola que não encaixa tanto com a sua. Tá? Isso tudo dito, tem um número que fez toda a diferença, que foi pontos ganhos com o primeiro saque. No primeiro jogo, o Bruno fez só 43% de aproveitamento. Num dos pontos fortes do Bruno, que é o saque. Então, ele saca muito bem. E nós tínhamos falado de ganhar os pontos nas primeiras bolas. E aí ele ganha só 43%. E não é que não teve, ele teve a bola. Só que aí ele foi achar o problema na dupla falta. Ele vai achar que o problema está no saque. Só que não estava, cara. O problema estava na primeira bola. E aí os números vão me trazer isso. No segundo jogo, ele consegue 61% de aproveitamento. É onde ele consegue ganhar o jogo usando exatamente o maior potencial que ele tem, cara. Ele tem que ganhar pontos com o seu primeiro saque. Ele foi de 53% de pontos ganhos com o segundo saque para 71% no segundo jogo. Mas aí eu vou relativizar por conta do segundo saque do segundo adversário, que era muito fraco. Então, era natural que ele ganhasse mais pontos com o segundo saque do cara. E foi onde ele mudou o jogo. Nós vamos falar com ele, mas você vê que foi onde ele mudou o jogo. E, pasmem vocês, de 0 a 5 bolas, o jogo foi 90%. Então, 90% do jogo acabou até a quinta bola. Para muita gente que me acompanha, sabe o quanto eu falo de um estudo que tem dos 17 fatores que mais influenciam na vitória no jogo de tênis. E o item mais importante ali, na verdade, os itens mais importantes, estão atrelados a ganhar pontos no primeiro saque, no segundo saque, pontos na devolução do primeiro saque e pontos ganhos entre 0 e 4 bolas. No aplicativo que eu utilizo, ele me dá o número de 0 a 5 bolas. Então, nós tivemos 90% do jogo acabando até a quinta bola. No primeiro jogo, o Bruno ganha 43%, onde é o problema. E no segundo, ele ganha 57%. E aqui que é o número mágico. Quando você ganha a mais de 50% desse montante do jogo, você tende a ter muitas chances de ganhar o jogo. Porque você está ganhando o jogo na parte que mais importa. Pontos importantes onde mais importa. Lembrando que esse estudo ele foi feito no nível profissional. E aí eu estou trazendo os números do nível amador. E o que nós vamos perceber é que eles tendem a ter uma similaridade muito grande. Óbvio que a gente vai relativizar no sentido de, cara, uns são profissionais, outros são amadores. E essa relação, ela existe, só que na relação de números, elas são muito próximas, elas são muito parecidas. Na verdade, vai ter uma diferença, por exemplo, vai ter mais... se você pegar o nível profissional, eles vão tender a ter um nível de troca de bola maior do que no nível amador. Então, o 0 a 5 bolas no nível amador tende a ser um pouco até maior. Tá? Então, tende a ser até um pouco maior. Então, se você está ligado nisso, você tende a ganhar muito mais jogos. Eu vou deixar esse estudo no link aqui abaixo desse episódio, para quem quiser conferir. É só assim, eu vou deixar duas coisas. Então, eu vou deixar o link para você assistir e o link para você assistir uma palestra também, porque você tem que deixar o seu e-mail e vai receber no seu e-mail aí o estudo e pode assistir também a palestra se você achar assim interessante, tá bom? E agora nós vamos lá com o Bruno, para entender como é que ele entendeu tudo isso.
Maravilha, então, agora retomando o podcast, depois dos jogos, depois das análises dos números, depois de tudo, agora é a opinião do Bruno. Então, nós fizemos 2 jogos, Brunão. 2 jogos. Nós tivemos números interessantes ali, onde você tinha a chance de vencer, e aí acabou se atrapalhando ali com a primeira bola. E um outro onde você demorou a entender a estratégia, e na hora que você entende a estratégia, o jogo flui. Fale um pouco agora a sua visão dos jogos pra gente, por favor. Eu acho que talvez muita gente vá se reconhecer nessa dificuldade, mas eu acho que a novidade, para mim, ainda é um X, né? Ainda é uma questão que eu preciso, talvez, entender mais rápido e processar mais rápido. Então, assim, os 2 jogos tiveram novidades, né? Começa a novidade dos adversários que eu não conheço, que eu nunca tinha jogado. E aí o primeiro jogo tem uma novidade maior ainda, que é a sua presença, né? Que, sei lá, acho que já fazia um tempo que você não ia para a quadra comigo, e ainda mais por conta de scout e o que a gente tinha vamos dizer assim, o que a gente tinha se prontificado a fazer, né? Que é a questão do podcast, desse acompanhamento. Então, acho que o primeiro jogo ele é muito cercado de muitas novidades, e isso talvez, eu estou tentando fazer uma leitura, né? Talvez tenha atrapalhado um pouco o fluir do jogo. Eu acho que o primeiro jogo eu começo muito bem. A minha leitura foi super positiva dos dois primeiros games. Acho que o primeiro game de saque foi muito bom. O que normalmente acontece, porque as pessoas não estão esperando, muitas vezes, aquele saque. Então, eles demoram para achar um pouco, mas entrou todos os meus saques. Aí eu fiz um game de devolução, acho que também bem próximo do que eu queria fazer em todos, porque eu peguei um sacador difícil também, sacava firme e forte, uma bola profunda, com primeiro e segundo saque iguais, e eu consegui deixar ele na pressão e quebrar ele, já de largada, abrir 2-0 de saída. E aí, a gente já conversou, talvez você vai falar mais, eu acho que teve uma primeira dificuldade no primeiro jogo de cair, né? Até eu tinha saído da quadra naquele jogo com uma nítida impressão que eu tinha feito, que o cara tinha feito muita dupla falta, e aí quando você me dá a informação que eu fiz mais dupla falta que o cara, você fala assim, caraca, não entendi o jogo. Eu acho que, em partes, eu acho que tá ligado a essa questão da novidade, assim, eu acho que eu demoro, assim, nesse primeiro jogo, eu não consegui entender muitas coisas que aconteceram, e aí fiz pouca alteração no meu jogo, e sofri com as duplas faltas no primeiro jogo, que era uma coisa que fazia tempo que não acontecia, e aí perdi de 6-4, 6-3. No segundo jogo, já não tinha novidade do Dani, né? Esse primeiro jogo foi num domingo, a gente fez na segunda do feriado também o segundo jogo, e aí a novidade do Dani já estava mais... eu já sabia, e na verdade até eu me desafiei, porque eu falei, pô, não foi legal, Dani, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, então tá bom, vou marcar amanhã. Mas tinha a novidade do cara, e aí uma novidade completamente diferente da novidade anterior, né? Então, um cara que tinha talvez no saque o pior golpe, e um segundo saque daqueles que já, assim, eu já fazia muito tempo que eu não jogava com aquele segundo saque. Eu até fiquei impressionado com os números do cara no ranking, porque com aquele segundo saque lá, ele não deveria estar ganhando de ninguém. Mas aconteceu o que sempre acontece com aquele segundo saque, talvez o que aconteceu com a maioria das pessoas que jogam com ele. A gente acaba também diminuindo o ritmo, né? E aí, ao invés de atacar um segundo saque, que vem leve, você deixa o cara continuar jogando. Você passa a bola para lá, e aí o jogo equipara. E o cara tinha uma direita bastante interessante. E o meu saque hoje está bastante aberto, né, Dani? Principalmente ele está saindo e ele está muito para a direita do cara. E aí eu tive muita dificuldade no primeiro set
por conta disso. Como o cara tinha uma direita muito forte, não se incomodava com o saque e atacava, inclusive o saque forte, eu não estava conseguindo pressionar ele no saque dele com aquele segundo saque horroroso. Ele estava fazendo os games dele com uma certa facilidade por conta dos meus erros. E no meu saque ele estava me deixando toda hora na pressão, e tanto toda hora na pressão que eu tomei um 6-2 de largada. Eu perdi o primeiro set de 6-2. E eu acho que foi ótimo perder o primeiro set de 6-2, porque aí veio uma sensação de tipo assim, não dá. Esse aqui não dá. Esse não vai ter desculpa. Tipo, eu não vou poder sair da quadra e falar que o Dani estava aqui e que o jogo não fluiu, né? E aí é bom, né? Aquela questão do fundo do poço. Toda vez que você está lá, é ótimo, porque você só pode olhar para cima, não dá mais para olhar para baixo. Você já está no fundo do poço, né? Então, se tomou 6-2, você fala assim, cara, 6-2 esse cara não é o jogo, não reflete o jogo. E aí foi legal porque também acabou em 6-2, acabou par. Aí a gente não para normalmente no ranking, porque o jogo é curto, né? Então a gente já começou o segundo set na sequência. E o segundo set foi completamente diferente, eu decidi mudar completamente a estratégia, começando pela devolução, pressionando pela minha devolução para ele. E aí a primeira bola eu já tento ir para uma bola daquelas vencedoras sensacionais e eu jogo para fora. E acho que ali vem a força, de tipo assim, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer esse segundo set. E aí a todas as outras bolas eu boto para dentro da quadra e ele tem bastante, talvez eu tenha feito nesse primeiro, eu não sei se eu tenho o número, mas nesse game específico, talvez eu tenha feito pelo menos uns 3 winners de devolução. E aí eu já começo quebrando ele 0-1. E aí eu mudo meu saque também. É uma coisa que foi muito importante para mim. Eu acho que esse jogo me deu uma clareza de que eu tenho mais variação de saque do que eu imagino que eu tenho. E aí eu saí da direita dele no saque. Comecei a botar a bola mais no backhand dele. E aí ele não viu mais a bola. Poderia ter sido um 6-0. Foi um 6-1 num game que ele fez de saque dele que eu baixei a guarda. Tava 5-0 para mim. Ele foi sacar. E eu baixei a guarda. Eu deixei ele fazer. Ele acabou fazendo um game de saque. Mas aí depois eu confirmei meu saque, fiz um 6-1. E o tie-break também podia ter sido um 10-0, mas foi um 10-4. Então o jogo mudou bastante. Então minha leitura é assim, o que eu saí de aprendizado desses jogos é tentar fazer uma leitura mais rápida da novidade. Uma coisa também que foi interessante, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas a gente não falou ainda sobre isso. Você tinha me dado 2 desafios, que um era ser agressivo em 70% dos pontos. Eu não lembro exatamente qual era o desafio, depois se você puder lembrar. Uhum. E tinha um segundo desafio. E os 2 desafios são muito o meu jogo. Só que a minha estratégia normalmente não é essa. A minha estratégia eu defino ela de um outro jeito. E isso também teve um ajuste para o segundo jogo que eu consegui trazer. De tipo, se importar menos com o desafio em si. Eu tinha um desafio das 4 bolas. Quero ver que você ganhar o jogo definindo em 4 bolas. Eu acho que era isso. Eu falei, não, meu jogo é esse. Eu não preciso ficar pensando nisso, né? Então, acho que no primeiro jogo tinha uma quantidade de informações grandes também que mexeu um pouco, mas acho que a leitura principal foi de tentar, de alguma forma, fazer uma leitura mais rápida do jogo, de fazer os ajustes de uma maneira mais rápida e deixar fluir, né? E principalmente manter o meu jogo, não baixar o meu jogo ou não espelhar o jogo do adversário, como acho que você vai falar bastante nesse podcast. Falei pra caramba, hein? Maravilha. Muito boa análise. E aí, o que nós estamos fazendo agora, né, para o pessoal que está ouvindo, nós fizemos o pré-jogo, aí eu já fiz ali durante o jogo, já dei os números, então vocês já entenderam os números ali, e nós estamos no pós-jogo agora, né, entendendo o que nós vamos fazer com essas informações, que elas são válidas. Mas antes disso, eu queria entender, Bruno, o nosso desafio, né, era 60% dos pontos, de ganhar os pontos iniciais. Nós conseguimos isso no segundo jogo, muito claro. Então, quem já viu os números ali viu que o jogo todo foi muito baseado nas 4, 5 primeiras bolas. Um jogo muito rápido, então tem que ter essa estratégia muito forte, tem que continuar com ela muito forte. Então, no segundo,
você consegue vencer a maior parte dos pontos ali. E o segundo ponto era 70% jogar no ponto fraco do adversário, conseguir entender o que era, que aí a gente consegue isso ali para o segundo jogo ali do segundo set, quando você entende que o problema do cara é o saque, eu tenho que 70% do tempo forçar ali, mesmo errando, mesmo tendo alguns problemas momentâneos, eu continuar fazendo essa estratégia. A estratégia ela precisava continuar a ser seguida, e isso você conseguiu ali no segundo, então a gente tem esse aproveitamento. O que eu queria ver com você, assim, como foi para você ter feito a preparação, porque muito se fala, né? Cara, perder não tem problema, o problema é jogar mal, não sei o quê. Mas como foi isso para você com a preparação que a gente fez? Como é que foi durante o jogo? Como é que foi depois do jogo? Teve chateação, bronca, vontade de desistir de tudo? Como é que foi isso? Cara, eu sou um cara que tem que me policiar para a preparação, né? Eu tenho uma tendência a sempre deixar as coisas pro meu limite, assim, né? Pro limite do tempo, pro limite do prazo. Então eu sou um cara que normalmente chego em cima da hora do jogo, às vezes até atrasado e tal. Então assim, teve a preparação, com certeza ela é fundamental para mim, porque muda alguns aspectos de você chegar mais tranquilo. Cheguei com 15 minutos antes do jogo, consegui parar para fazer os exercícios. Isso com certeza gerou coisas novas. No primeiro jogo, eu não sei se por conta de todas essas novidades, mas acho que uma coisa que ficou perceptível é que o Bruno, para quem está escutando o podcast faz tempo, eu tenho um cara que joga comigo e esse cara incomodou bastante no primeiro jogo. Então, assim, por mais que eu tenha feito a preparação, alguma coisa saiu do meu controle, porque fazia muito tempo que eu não via tanta reclamação. E o primeiro jogo, e não era um jogo para tanta reclamação, porque foi um jogo duro, né? Um jogo, obviamente que eu joguei abaixo do que eu poderia jogar, mas foi um jogo duro, né? O adversário fez uma quantidade de winners interessantes, sacava bem e tal, e eu não consegui me controlar. Já no segundo jogo, eu acho que eu consegui me livrar um pouco de tudo isso que estava externo e simplesmente olhar para as coisas que eu tinha que fazer. E aí, mesmo no 6-2, né, que para mim foi muito mais duro do que qualquer set do jogo anterior, eu me mantive estável, me mantive calmo, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa, eu não tinha entendido alguma coisa que estava acontecendo. E não saí do meu, vamos dizer assim, eu me mantive mais controlado e usei mais os pontos positivos para extravasar do que os pontos negativos. Eu acho que teve essa diferença muito clara. No primeiro jogo, eu extravasei em pontos que eu errei. Então, bravo, puto. No segundo jogo, eu consegui esbravejar ou soltar essa coisa que eu tenho da minha intensidade em pontos, por exemplo, de winner, em devoluções firmes. Então, eu acho que assim, teve um primeiro momento da preparação somada a toda essa novidade que eu não consegui fazer ela funcionar, e aí acho que num segundo momento eu consegui fazer ela funcionar, mas o pós-jogo eu acho que foi a coisa mais interessante, principalmente do primeiro jogo. O pós-jogo foi racional, não foi emocional, assim, foi com menos desculpa, foi com mais entendimento, tanto que me levou a de repente marcar um segundo jogo pra gente fazer de novo. Eu falei, não tem alguma coisa ali que ficou muito diferente, deixa eu ver isso na prática. E aí o segundo jogo trouxe os mesmos desafios e respostas muito diferentes. Eu achei que isso que aconteceu. Então, e aí para quem está ouvindo, isso é importante, que esse é um caminho que hoje para o Bruno é muito claro e muito fácil. Ele vai perder um jogo, vai ficar puto com esse jogo, tem que ficar puto mesmo quando perde. Só que a intencionalidade no sentido de buscar novidades. Agora eu vou buscar e vou continuar e vou seguir. E, obviamente, esse é um processo que o Bruno já passa há muito tempo, então para ele fica mais fácil. Então, para quem está ouvindo, faça a preparação para o jogo, faça a sua preparação. Só que, cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que é melhor do que aconteceu com o jogo do Bruno é o que a gente faz com o que aconteceu. A gente tinha uma expectativa X, essa expectativa X acontece Y,
E a gente tem que lidar com esse Y e não aquele X que a gente imaginava. E essa é a graça do processo. Essa é a importância de você ter os dados. Então, para a gente evoluir, o que a gente entende aqui? Duas coisas que foram fundamentais. Quando a gente faz o scout, a gente entende os números e mostra com clareza, porque senão fica uma coisa muito obscura. Como ele percebeu ali no primeiro jogo, tinha feito mais duplas faltas que o adversário não tinha percebido isso. Então, o quanto esse fator de entender os números é fundamental. E um segundo ponto... Então, e a segunda coisa é entender esse momento em que eu comecei a ver o jogo do Bruno e comecei a entender que ele estava jogando abaixo. E aí me veio uma ideia dele assim, cara, por que ele está abaixo, sendo que esse não é o jogo dele? O que acontece nesse momento? O que aconteceu tanto no primeiro jogo quanto no começo do segundo jogo, que ele estava jogando abaixo, não travado, não incomodado, mas não jogando o jogo dele. Aí tem uma coisa que é interessante as pessoas ficarem atentas, eu conversei muito forte com o Bruno para que se vença isso de uma forma mais consciente, o quanto a gente espelha o jogo do outro naturalmente e inconscientemente. Então, o jogo do Bruno começou no nível X, aí o cara fez muita dupla falta no primeiro game, e consequentemente no segundo game o Bruno começou a fazer dupla falta também. No jogo anterior, o cara começa jogando no nível abaixo, o Bruno também está no nível abaixo. E sempre que o nível está abaixo, você sai do seu estilo de jogo e começa a fazer um outro tipo de jogo. Então, é ficar atento ao espelhamento. E como é que a gente não espelha? Tendo consciência da estratégia. Tendo consciência do que eu quero para aquele jogo e qual que é o meu estilo de jogo. E aí é importante duas coisas, né? Que é o conhecimento. Então, que eu falei ali no meio do vídeo, ali quando eu estava falando dos números, do vídeo que eu fiz, de como é que o cara funcionava. A gente consegue olhar para o cara hoje, e aí a gente pode... a gente vai aprofundar mais nisso, o Bruno está aprofundando nisso, de entender como o cara funciona. Olhando para o corpo dele e também entendendo para o nível de jogo dele ali no aquecimento e nas primeiras bolas. Eu entendo a estratégia. E já preciso ter um nível de autoconhecimento para entender como eu funciono. Então ele sabe o estilo de jogo dele, a gente tinha combinado o estilo de jogo dele, é estar apto, com coragem para usar aquilo de como eu funciono. Aí você está menos suscetível a espelhar o outro e jogar no nível abaixo. Sentiu isso, Bruno? Totalmente, Dani. Totalmente. E assim, obviamente eu percebi isso depois quando você fez essa fala pós-jogo, né? Mas realmente é uma tendência mesmo, né? Acho que até a gente fez uma aula com uma molecada esses dias, você falou bastante do neuroespelho. É imperceptível, cara. Não é uma coisa consciente, é uma coisa que quando você vê, você está fazendo. E aí você fala, pô, por quê? E aí é o que eu falei do fundo do poço, né? Como foi bom tomar o 6-2, porque foi muito doído naquele jogo específico. Porque não, cara, imagina se eu tivesse perdido aquele jogo. Aquele jogo talvez eu teria sofrido mais. E aí do fundo do poço você fala assim, não, chega, não é esse jogo, vou fazer diferente. Mas não porque você reconheceu que você está espelhando, e sim porque você falou assim, não dá para ser desse jeito. O que você fez ali foi uma mudança de estratégia e uma mudança de postura. Isso faz com que você saia desse espelhamento. Quando você muda a estratégia e você muda a postura, você agora tem a sua fisiologia a seu favor. Muito bom, Bruno. Fizemos então a preparação, fizemos o jogo e fizemos o pós-jogo. Então, queria deixar claro nesse episódio que faça sempre algo nesse sentido de o que eu vou fazer antes, entender o que eu preciso fazer durante, mudando as posturas que eu preciso mudar e depois fazendo uma análise, entendendo a importância quando você tem os números, quando você tem os dados, você consegue fazer. Qual é o seu fechamento aí, Bruno? O que você achou de tudo isso? Eu acho que mais um elemento que comprova o que eu acho que eu tenho colocado em muitos podcasts, que é a questão da gente valorizar aquilo que tem que ser feito, né?
vamos dizer assim, valorizar aquela mínima ação que precisa ser feita. Então, quando eu me coloco em um estado de ação muito anterior ao jogo, isso já está me ajudando de alguma forma. Quando eu vou lá e faço aquilo que eu quero fazer e não o que o jogo está me desenhando para fazer, isso também me coloca num nível de ação que está indo dentro desse objetivo. E também até entender que nem sempre o resultado vai vir e está tudo bem, tem uma mensagem ali, tem um aprendizado que dá para tirar. E que eu acho que foi o que eu consegui. Eu acho que eu falei para você, né, do Lego, né? Eu me senti muito montando um Lego esse final de semana. E aí você tem a imagem da caixa, né? Mas você não sabe onde as peças vão. Só que de repente tem um movimento que você fala assim, você encaixa uma peça e aí você consegue encaixar várias outras. Então assim, quanto que você precisa estar no caminho, né? Tá empurrando, se empurrando numa direção e que logo ali, e às vezes é muito isso, né? A gente não para no meio do caminho. Eu acho que a importância de você simplesmente se concentrar naquilo que você tem que fazer, porque uma hora a peça vai encaixar, e aí você nem sabe muito bem de onde encaixou. Né? Eu não sei, por exemplo, você falou do espelho. Eu não tinha feito a avaliação do espelho, mas eu fiz uma mudança. Por quê? Porque teve preparação, porque teve, de alguma forma, com tudo que a gente está estudando, com tudo que a gente conversa, teve uma leitura interessante ali de alguma forma do jogo, e aí uma coisa encaixa na outra, que você fez a leitura assim muito interessante do espelho, do quanto a gente espelha o outro, do quanto a gente tem uma tendência a espelhar o outro jogo. Acho que de novo, para mim fica a mensagem de tipo continuar fazendo, sabe? A gente já falou em algum podcast que eu sempre coloquei uma palavra, né? Falta intensidade, falta confiança. Como eu tenho mais confiança, como eu tenho mais intensidade. E não é nada disso. Faltava fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que eu treino, né? Que ainda falta. Em muitos momentos no jogo ainda falta. E tá tudo bem, mas precisa ser feito. Em algum momento vai precisar ser feito. Maravilha, maravilha, pessoal. Então, e fica uma dica final aí também, que essa preparação, você pode agora substituir o jogo de tênis por uma reunião importante. Substitui esse jogo de tênis por um fechamento de venda, uma reunião, uma venda que você vai fazer no trabalho, uma entrevista de emprego. A lógica do processo é a mesma. E queria deixar também o convite para quem quiser, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do programa, para você agendar uma sessão para a gente montar um pré-jogo seu. Então é um convite aí que eu deixo para vocês, vamos montar aí, vai ser gratuito, basta se inscrever no link aqui, vou deixar aqui abaixo na descrição desse programa, e você pode agendar isso aí para você. Então fizemos pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, para entender como é que funciona esse mecanismo na prática. Brunão, obrigado. Sensacional. Obrigado você. Sensacional. Boa. Até o próximo. Valeu, galera. Até o próximo, galera. Valeu.